História Ilustrada do Cristianismo, Justo Gonzalez, volume 1, capítulo 7. A defesa da fé. Meu propósito não é lisonjear-vos, mas requerer que julgueis os cristãos segundo o justo processo de investigação, Justino ou Marte. Durante todo o século II e boa parte do século III, não houve perseguição sistemática contra os cristãos. Ser cristão era ilícito, mas os cristãos só eram castigados quando, por alguma razão, eram levados diante dos tribunais. As perseguições e o martírio caíam constantemente sobre os cristãos, como uma espada de Damocles. Mas que essa espada caísse ou não sobre suas cabeças dependia das circunstâncias do momento e, acima de tudo, da boa vontade das pessoas. Se por alguma razão alguém queria destruir algum cristão, tudo o que tinha de fazer era levá-lo diante dos tribunais. Tal parece ter sido o caso de Justino, acusado por seu rival crescente. Em outras ocasiões, como no martírio dos cristãos de Leão e Viena, era a população que, instigada por toda classe de rumores acerca dos cristãos, exigia que fossem presos e castigados. Em tais circunstâncias, os cristãos se viam na necessidade de fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para dissipar os rumores e as falsas acusações que circulavam acerca de suas crenças e práticas. Se conseguissem que seus concidadãos tivessem um conceito mais elevado da fé cristã, ainda que não chegassem a convencê-los, pelo menos conseguiriam diminuir a ameaça da perseguição. A essa tarefa se dedicaram alguns dos mais hábeis pensadores e escritores entre os cristãos, aos quais é dado o nome de apologistas, isto é, defensores. Alguns dos argumentos em prol da fé cristã que eles empregaram vêm sendo utilizados na defesa da fé através dos séculos. Entretanto, antes de passar a expor algo da obra dos apologistas, é necessário que nos detenhamos para resumir os rumores e as acusações de que os cristãos eram objeto e que os apologistas intentaram refutar. As acusações contra os cristãos. O que se dizia acerca dos cristãos pode ser classificado em duas categorias: os boatos populares e as críticas por parte da classe culta. Os boatos populares se baseavam geralmente em algo que os pagãos ouviam dizer ou viam os cristãos fazer, e então interpretavam erroneamente. Por exemplo, os cristãos se reuniam todas as semanas para celebrarem uma refeição, a que frequentemente chamavam festa do amor, festa de amor. Essa refeição era celebrada em privativo e somente eram admitidos os irmãos, aqueles que haviam sido iniciados na fé, isto é, os batizados. Além disso, os cristãos se chamavam irmãos entre si, e não faltavam casos em que homens e mulheres diziam estar casados com seus irmãos e irmãs. Com base nesses fatos, foram-se tecendo boatos cada vez mais exagerados, e muitos chegaram a crer que os cristãos se reuniam para celebrar uma orgia em que se davam uniões incestuosas. Segundo os rumores, os cristãos comiam, bebiam até embriagarem-se e então apagavam as luzes e davam corda às suas paixões, tendo como resultado que muitos se uniam sexualmente a seus parentes mais próximos. Também baseado na comunhão surgiu outro boato. Já que os cristãos falavam de comer a carne de Cristo, e já que também falavam do menino que havia nascido em um estábulo, alguns dos pagãos chegaram a crer que o que os cristãos faziam
era esconder um menino recém-nascido dentro de um pão e o colocarem diante de uma pessoa que desejava ser cristã. Os cristãos então ordenavam que cortassem o pão e logo devoravam o corpo ainda. Palpitante do menino. O neófito que se havia feito participante de tal crime ficava assim comprometido a guardar o segredo. Outra estranha opinião que alguns sustentavam era que os cristãos adoravam um asno crucificado. Algum tempo antes, tinham dito que os judeus adoravam um asno. Agora começaram a transferir essa opinião aos cristãos, aos quais transformavam, então, em objeto de chacota. Nos meados do século XIX foi descoberta em Roma essa inscrição popular em que aparece um personagem em atitude de adoração ante um homem crucificado com cabeça de asno, de burro. A inscrição diz em grego: Alexameno adora a Deus. Trata-se de uma inscrição do século II mostrando o que os pagãos pensavam acerca do cristianismo. Essas ideias e muitas outras que circulavam acerca dos cristãos eram evidências falsas, e para refutá-las os cristãos deviam apenas apontar para a sua própria vida e conduta, cujos princípios eram muito mais rígidos do que os dos pagãos. Mas havia outras acusações que se faziam contra os cristãos, não pelo vulgo mal informado, mas por pessoas cultas, muitas das quais conheciam algo das doutrinas cristãs. Sob diversas formas, todas essas acusações podiam ser resumidas em uma: os cristãos eram pessoas ignorantes, cujas doutrinas, pregadas sobre um verniz de sabedoria, eram em realidade nécias e contraditórias. Em geral, essa era a atitude que adotavam os pagãos, cultos e de boa posição social, para quem os cristãos eram uma gentalha desprezível. Na época de Marco Aurélio, um autor erudito, do qual só sabemos que se chamava Celso, compôs contra os cristãos um tratado que chamou A Palavra Verdadeira. Ali, Celso expressa o sentimento dos que, como ele, consideravam-se sábios e refinados. Em algumas casas privadas, encontramos pessoas que trabalham com lã e com trapos, e como sapateiros, isto é, as pessoas mais incultas e ignorantes. Diante dos chefes de família, esta gente não se atreve a dizer uma só palavra, mas assim que conseguem apartar-se com os meninos da casa ou com algumas mulheres tão ignorantes quanto eles, começam a dizer-lhes maravilhas, o que deveras queiram saber a verdade. Que deixem seus mestres e seus pais, que se juntem às mulheres e aos meninos nas habitações das mulheres, ou na oficina do sapateiro, ou na selaria, e ali aprenderão a vida perfeita. É assim que esses cristãos encontram pessoas que lhes dão crédito. Orígenes contra Celso 3:55. Pela mesma época, Cornélio Frontão, que havia sido mestre de Marco Aurélio, compôs outro ataque contra os cristãos, que infelizmente se perdeu. Entretanto, é possível que o autor cristão Minúcio Félix esteja citando a obra de Frontão ao pôr nos lábios de um pagão as seguintes palavras: Celso nos dá a entender que a fé cristã minava a autoridade dentro da família. Nisto acertava, pois na sociedade romana boa parte
dessa autoridade se baseava no culto que se rendia diante de altares familiares como este. Minúcio Félix esteja citando a obra de Frontão ao pôr nos lábios de um pagão as seguintes palavras: se vos resta o mínimo de sabedoria ou de vergonha, deixai de investigar o que sucede nas regiões celestiais, os destinos e segredos do mundo. Basta que olheis onde pondes os pés, sobretudo às pessoas como vós, sem educação nem cultura, mas rudes e ignorantes. Otávio 12. Logo, a inimizade contra os cristãos, que muitas vezes pretendia basear-se apenas em questões de religião e doutrinas, também tinha muito a ver com preconceitos de classe. As pessoas supostamente refinadas não podiam ver com bons olhos que essa gentalha, pobre e inculta, pretendesse conhecer uma verdade que elas não conheciam. Em todo caso, as pessoas cultas atacavam o cristianismo, dizendo acima de tudo que era religião de bárbaros. Boa parte do que os cristãos ensinavam não fora descoberto pelos gregos nem pelos romanos, mas sim pelo inculto povo judeu, cujos supostos sábios nunca se elevaram à altura dos filósofos gregos. E o pouco de bom que pode ser encontrado nas escrituras dos judeus deve-se provavelmente a que fosse copiado dos gregos. Além disso, seguem dizendo às pessoas como Celso, Frontão e outros: o Deus dos judeus e cristãos é um Deus ridículo. Por um lado, dizem que é onipotente e que é o ser supremo que se encontra acima de tudo, mas, por outro, descrevem-no como um ser curioso, que se intromete em todos os assuntos humanos, que está em todas as casas, vendo o que se diz e até o que se cozinha. Esse modo de conceber a divindade é racional? Ou se trata de um ser onipotente acima de todos os outros seres e, portanto, apartado deste mundo? Ou se trata de um ser curioso e intrometido para quem as pequenezas humanas são interessantes? Em todo caso, seja qual for esse Deus dos cristãos, o fato é que seu culto destrói a própria fibra da sociedade, pois torna as pessoas que o seguem abstêmios de toda classe de atividades sociais, sob pretexto de que participar delas seria adorar a deuses que não existem. Porém, se em verdade tais deuses não existem, para que temê-los? Por que não participar de seu culto como pessoas sensatas, mesmo não crendo neles? A verdade parece ser que os cristãos, que afirmam a falsidade dos deuses pagãos, continuam temendo a esses deuses como se fossem verdadeiros. O suntuoso templo de Diana em Éfeso era uma das 7 maravilhas do mundo antigo e nos dá uma ideia da importância que o culto pagão tinha para a sociedade da época. Nesse templo, se adorava a Diana ou Artemis, cujos múltiplos seios mostram que se tratava de uma deusa que garantia a fertilidade das colheitas dos animais e das pessoas. Que coisa bizarra. É só o ser humano sem Deus para inventar um troço desse. Vai entender. Quanto a Jesus, basta recordar que foi um malfeitor condenado pelas autoridades romanas. Celso chega até a dizer que era filho ilegítimo de Maria com um soldado romano. Se de fato era Deus ou filho de Deus, por que permitiu que o crucificassem? Por que não fez seus inimigos caírem mortos?
porque não desapareceu quando iam cravá-lo no madeiro? E supondo que de fato Deus veio à terra em Jesus, pergunta Celso: de que pode servir tal visita de Deus à terra? Será talvez para averiguar o que se passa entre os seres humanos? Não sabe ele já tudo? Ou será que sabe, mas não pode corrigi-lo se não vem ele pessoalmente fazê-lo? Contra Celso 4:2. Por último, esses cristãos andam pregando e crendo que hão de ressuscitar. Baseados nessa fé é que enfrentam o martírio com uma obstinação quase incrível. Mas não é coisa de pessoa sensata deixar esta vida, que é coisa segura, por outra vida supostamente superior, que no melhor dos casos é coisa duvidosa. E essa história de ressurreição é o cúmulo das idiotices cristãs. Como ressuscitarão aqueles corpos destruídos por fogo, ou devorados por peixes ou pelas feras? Irá Deus por todo o mundo recolhendo e unindo os pedaços de cada corpo? Como se arranjará Deus, no caso daquelas porções de matéria que permaneceram primeiro a um corpo e depois a outro? Será que o primeiro dono adjudicará esse pedaço do seu corpo? Em tal caso, ficará um buraco no corpo ressuscitado do dono posterior? Como vemos, essas observações, esses comentários e essas perguntas se dirigiam ao cerne da fé cristã. Já não se tratava de boatos infundados acerca de orgias incestuosas, nem de práticas de canibalismo, por causa da Santa Ceia e o corpo de Cristo, mas de doutrinas do cristianismo. As tais chacotas, zombarias e ataques não se podiam responder com a mera negação. Era necessário, antes, oferecer argumentos sólidos que respondessem às objeções que se apresentavam. Essa foi a tarefa dos apologistas. Próxima leitura, se Deus quiser, os principais apologistas.